Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir com o climatizador? Tá legal a altura? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Lar Dona Guiomar. Primeiramente eu vou dar alguns recadinhos, alguns lembretes. Por favor, desliguem o celular ou coloquem no modo vibra. Após a palestra nós temos os passes, tá? Então a Vivian vai chamando por fileiras de 3 em 3 e após o passe, quem quiser fazer o alinhamento, tá? Quem não conhece a gente pode estar explicando, mas é um alinhamento de chakras, tá? Quem já fez gosta muito. Hoje nós faremos 2 por vez para que agilize, não demora em torno de 10 minutos cada pessoa. Faremos 2 de cada vez, então já vai agilizar um pouquinho mais. Devagar a gente vai acomodando todo mundo, né? Ali na mesinha nós temos os cadernos de intenção. Intenção para encarnados e intenção para desencarnados, tá? É só colocar o nome completo, né? Que durante a semana a gente vai trabalhando esses nomes. Temos a nossa biblioteca. Já ganhamos uma outra estante, essa daí já ficou pequena, graças a Deus. Então quem quiser doar livros, né, de fundo espiritualista e quem quiser levar para casa para ler, passar para outra pessoa, é uma coisa de rotativa, né, uma rotatividade os livros. Fiquem à vontade, não precisa nem botar nome, só avisa, estou levando o livro tal e uma boa leitura. Bom, às quartas nós estamos abrindo também para atendimento ao público, tá? Atendimentos espirituais. Não é palestra, pessoa que sentir necessidade, vem até nós, a gente conversa, faz uma triagem e se for necessário ela é atendida pela casa, tá? A partir das 8 horas também, das 20 às 9h30, toda quarta. Todos os domingos de manhã, das 10 ao meio-dia, nós abrimos aqui também para as crianças. Então, normalmente são as crianças do bairro, nós temos livros infantis, vem aqui, faz uma pintura e a gente conversa, dando noções de moral, de educação. Não é uma evangelização, tá? São noções de moral e educação para a vida, né, dos pequenos. Bom, temos também um canal no YouTube, Lar Dona Guiomar. Todas essas palestras, elas são filmadas e durante a semana, 2, 3 dias, o Paulo já solta para o canal. Então, quem quiser assistir novamente, quem quiser passar para um amigo, tá, que não pode vir até aqui, então, as palestras são colocadas no canal Lar Dona Guiomar. Também temos o Instagram, Lar Dona Guiomar, tá? Sigam a gente lá, por favor. Domingo agora nós teremos a nossa festa das crianças aqui na praça. E olha que maravilha. Nosso centro se uniu à Igreja da Vila Isabel, Igreja de Santa Isabel, junto com a Pastoral da Criança, que cuida de 60 crianças aqui da vila. Então, nós 3 nos unimos e nós 3 faremos a festa aqui na praça. Conseguimos alvará, fechamos a rua, cama elástica, cachorro-quente, pipoca, vamos entregar cestinhas de doce. Estamos preparados para 150 crianças, 60 nós já temos, tá? Então, quem quiser prestigiar, quem quiser mandar um parente, trazer um amiguinho, tá à vontade, tá aberto. É domingo das 9 às 11, tá bom, gente? É isso. Bom, eu vou ler um trechinho desse livro aqui de poemas do Chico Xavier, que eu não tinha nem visto na biblioteca, mas que por coincidência meu pai, Celção conhece meu pai, há muitos anos atrás, ele estava sentado num restaurante. Isso eu não tinha nem nascido, viu, gente? Faz mais de 50 anos isso. E Chico Xavier estava lá nesse restaurante. E meu pai foi lá cumprimentar.
E ele pediu o endereço do meu pai e mandou exatamente este livro. Não é este, o livro está na casa do meu pai, autografado por Chico Xavier, e nós temos o mesmo exemplar aqui. Então eu vou ler um dos poemas psicografados por Chico. Vou escolher aleatório. Vamos lá. Temário da dor. Dor lembra a sombra por fora, mas, por mais densa sofrida, é sempre ação para dentro, trazendo mais luz à vida. O gênio, para ser gênio, sublime, revelador, é força de inteligência crucificada na dor. No todo da vida humana, a prova que nos magoa, em tudo é a parte de Deus, enobrecendo a pessoa. A dor que mais ilumina, por transformar-se no bem, nunca pede compaixão, nem atrapalha ninguém. A lágrima em toda a estrada, desde a mais pobre à mais rica, é uma ilusão que se apaga, uma verdade que fica. Espírito Antônio Martins. Agora eu vou pedir para que todos fechem os olhos, vou fazer uma breve oração para a gente abrir a nossa noite. Obrigada, Senhor Jesus, nosso Pai, por mais uma noite de conhecimento, de esclarecimentos, de conforto para o nosso coração, de palavras sábias para os nossos ouvidos. Que tenhamos uma ótima noite, que todos possamos ficar tranquilos, calmos e com sua bênção. Que assim seja. Bom, o palestrante da noite é um amigo, nosso professor. Ele foi nosso professor, para alguns ainda é, no COEM, no Obreiros. Então a gente está muito grato por ele ter vindo hoje aqui falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, Leon, por favor. Obrigado, Carla. Boa noite, pessoal. Como a Carla falou, eu me chamo Leon, eu sou de Jundiaí, nascido em família espírita. Eles acertaram, porque se eu nascesse em outro lugar não ia dar muito certo, então já me puseram no lugar certo para não dar errado. E desde pequeno fiz evangelização infantil, mocidade, mas na faculdade que eu fui despertar, por assim dizer. Antes a gente vai meio empurrado, né? Para quem não conhece a Havaiana, né? Ela dói bastante quando ela acerta nós por aqui. Muitos acho que não passaram por essa experiência, eu passei por várias. Então a gente ia aqui meio empurrado no centro, fazer evangelização e aprender. Mas com o propósito de guardar na memória e guardar no coração ensinamentos que ao longo da vida a gente aproveita nos momentos mais difíceis que a gente tem, que é aí que a gente vê o valor desses conhecimentos. Minha primeira evangelizanda foi a minha avó. E minha avó era uma espírita ortodoxa, eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Ortodoxa é aquela que, por conta dela ter iniciado o movimento espírita em Jundiaí, no começo teve uma perseguição razoável, né? Então ela era muito reticente em fazer qualquer coisa que permanecesse dentro de uma outra religião. Por exemplo, ir na missa, assistir um batizado, ir num casamento, tudo para evitar por conta das dificuldades que ela passou lá. E a gente tem outros exemplos, né? A gente sabe da história do Chico, que ele saiu da Igreja Católica, né? Mas é uma trajetória que todos nós trilhamos de um jeito ou de outro, né? Para chegar
no lugar que deixa o nosso coração tranquilo e feliz. Hoje eu vou falar do centro espírita, disso daqui, né? O que é um centro espírita? Mas para suportar o que é um centro espírita, a gente tem que se referir sempre às obras básicas de Kardec. E o melhor lugar para a gente ter 4 importantes conceitos, né, são algumas leis morais para a gente suportar as atividades que o centro deve disponibilizar para quem vem até aqui, né? As leis naturais são as leis de Deus, né? No livro dos Médiuns, pergunta 614, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que a gente deve fazer ou não. E quando a gente não faz o que está na lei, a gente sofre as consequências, né? Deus não pune. Quando nós erramos, nós sofremos as consequências porque a gente se afastou das leis dele. Ok? Onde que estão escritas essas leis? Na nossa consciência. Como frutos do Criador, somos criaturas que Deus pôs no mundo, criou, a assinatura dele vem dentro do nosso espírito. Não no nosso corpo, no nosso espírito. E é dentro dessa assinatura, por assim dizer, que a gente tem essas leis, está lá. De um jeito ou de outro a gente sabe que elas existem. A gente pode concordar ou não, respeitar ou não, a seguir ou não, mas está lá. Quais são essas leis? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas para no fim da nossa conversa a gente entender o que o centro é, quais as dimensões do centro, quais as atividades que um centro deve propiciar a todos aqueles que aqui frequentam. A primeira lei é a lei da adoração, essa é a mais fácil, né? Pergunta 649, em que consiste a adoração? É a nossa elevação do pensamento a Deus, na forma de uma prece, né? Isso nos aproxima dele. Aqui uma pergunta interessante que Kardec fez, que ele não se contentava com pouco, ele sempre queria extrair mais. Ele fez a seguinte pergunta: a adoração coletiva é preferível à adoração individual? A gente tem que ir num lugar junto com mais pessoas, é lá que vai funcionar melhor? Ou sozinho em casa funciona? A resposta é muito interessante que os espíritos deram. Pessoas reunidas por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. É o mesmo que se dá quando reúnem para adorar a Deus. Todavia, não creiam por isso que a adoração particular seja menos eficaz, pois cada um pode adorar a Deus como quiser e pensando nele. Então a gente já tem uma coisinha que é adoração, né? Quando a gente vem aqui, faz em prece, faz vibrações, né? Para aqueles que estão precisando de ajuda, para os nossos que estão em casa, doentes ou o que quer que seja, né? Passando por dificuldades, né? A próxima lei é a lei do trabalho. Pergunta 676 do Livro dos Espíritos. Por que o trabalho é imposto ao homem? É imposto. Nunca vi ninguém ficar sem trabalhar. Como é que vai se subsistir? Como é que vai comer? Como é que vai ter um teto, conforto, o que for? É uma consequência da nossa natureza corporal. Se a gente tem um corpo, a gente precisa nutrir ele. Se a gente precisa nutrir ele, se a gente olhar para a pré-história, tem que sair caçar ou colher fruta,
e mais para frente cultivar alimentos e, né, consiste numa expiação e ao mesmo tempo num meio de aperfeiçoar sua inteligência. De que modo? Se a gente olha para a pré-história, que lá atrás a gente caçava e colhia, hoje a gente planta, hoje a gente cria animais de estimação, animais bovinos, frango e tudo mais para a nossa alimentação. E tem uma técnica para fazer isso em cada campo, né? Para quê? Para aumentar a produtividade, para alimentar mais gente, né? Então, através da inteligência foi se desenvolvendo essas coisas para ter esse conforto, para ter essa eficiência, para ter esse aproveitamento. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. A gente não teria a gana de procurar conhecimento para fazer as coisas melhorarem. Naturalmente, nós buscamos coisas, maquinamos o que quer que seja, para melhorar a nossa condição de vida. Trabalho, um estudo, o que for, né? Eu gosto muito de matemática. Eu fiz um curso de matemática em São Paulo muitos anos atrás. E matemática é uma coisa interessante. Você descobre uma coisa que te dá base para fazer outra coisa, que te dá base para fazer outra coisa e vai crescendo e abrindo. Mas se não tivesse aquela primeira coisa, tudo isso aqui não tinha sequência. E teve uma aula lá, o professor pôs um problema na sala, foi indo, empacou. E ele falava assim: peão, se eu trancar aquela porta, vocês vão ficar 80 anos aqui para resolver isso. E olha o que o fulano de tal fez. Óbvio, coisa de gênio de matemática, que inventou alguma coisa que conseguiu suplantar aquilo e resolver o problema. É mais ou menos isso com a gente também no nosso dia a dia, cada um dentro das suas possibilidades. É por isso que a nossa nutrição, segurança, bem-estar devem depender do nosso trabalho. Nós buscamos isso e da nossa atividade. Apesar daqueles que são fracos, Deus ainda compensa eles com a inteligência. E no uso da inteligência, isso também é um trabalho. Ok? Então falamos de adoração e lei do trabalho. Lei de conservação. Essa é interessante. Pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Instinto a gente sabe que tem em todos os animais, e nós somos animais. Nós temos uma parte aqui atrás do cérebro, que é aquela que se eu ponho a mão no fogo, eu tiro rapidinho. Eu não preciso pensar, opa, está queimando minha mão, é melhor tirar porque acho que vai machucar. Não dá tempo, ele já fez isso, meu corpo reage, né? Isso ao longo da nossa evolução a gente aprendeu a ter essa reação instintiva, né? Se proteger, um carro passa na frente muito rápido, você freia, né? É o nosso instinto que está mandando aquilo, né? Não é uma coisa pensada, olha, aquele carro eu acho que eu posso bater, então é melhor eu acho parar, né? A resposta dos espíritos a essa pergunta é a seguinte: sem dúvida, o instinto de conservação, é dado a todos os seres vivos, desde o macaco, passarinho, cobra, tudo que é animal, ele tem um instinto de conservação. Qualquer que seja o grau de inteligência deles, desde o golfinho, que falam que é o mais inteligente, até a minha Shih Tzu, que é muito burrinha, todos têm um instinto de conservação. Ela é inteligente porque ela pede para... Chega 4 horas da tarde, ela vai lá e começa a cutucar eu, putz, está na hora de dar comida para ela. Então ela tem esse instinto para se conservar. Em alguns é puramente mecânico, principalmente dos animais. Noutros é racional, e aí é com a gente que ele está falando. Outra pergunta em seguida, 703. Com qual finalidade Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devemos contribuir com os desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres.
eles o sentem, Deus, né, instintivamente, sem se darem conta disso. Ok? Outra lei aqui muito interessante, a lei de sociedade. Pergunta 766. A vida social faz parte da natureza? Resposta: certamente que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente o dom da palavra e todas as outras faculdades necessárias para nós termos um relacionamento social entre as pessoas. Buscando a sociedade, outra pergunta, 768. O homem não faz mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou nesse sentimento a alguma finalidade providencial mais geral? O homem deve progredir. Isolado, ele não consegue, porque ele não possui todas as faculdades. Ele precisa do contato com os outros para adquirir essas faculdades. No isolamento ele se embrutece e se atrofia. Lembra dos 80 anos? Que um cara fez um negocinho na matemática, o outro partiu daquele ponto e foi para frente, foi evoluindo, foi evoluindo. Isso é sociedade. Você está trocando essas informações ao longo, mesmo que seja ao longo do tempo e não encontrando esses pesquisadores, mas o conhecimento vai passando à frente, né? Se a gente não passasse esse conhecimento para frente, a gente estava caçando e colhendo fruta no mato. E a gente viu o quanto que a gente evoluiu. Ok? Tudo bem até agora? Está muito pesado? Tem certeza? Continuando a lei de sociedade. Eu não sei se você já viu no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, a resposta do Livro dos Espíritos, depois tem uma parte ou em negrito ou em itálico, depende da publicação. Aquilo lá são comentários que Kardec fez. Aqui vem um comentário de Kardec em cima dessa última leitura. Nenhum homem tem as faculdades completas. É pela união social que eles se completam uns aos outros, assegurando-lhes o bem-estar e o progresso. Por isso é que, tendo a necessidade um dos outros, eles são feitos para viverem em sociedade e não isolados. Ok? Continuando aqui na lei de sociedade, aqui ele vai pegar um exemplo dos animais. Mas os animais, é a pergunta 774. Quando chega numa determinada idade, a mãe abandona o filhote lá e ele já está por si, ele que se vire. Sem vínculo nenhum. Ela fez a parte dela, pôs no mundo TVN. TVN é o que meu chefe falava, te vira negão. Se vira. Há pessoas que deduzem do abandono das crias dos animais pelos seus progenitores que entre os homens os laços de família não são mais do que o resultado dos costumes sociais e não uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? O homem tem um destino diferente dos animais. Nós somos destinados à perfeição. Existe no homem uma outra coisa além das necessidades físicas. Existe a necessidade de progredir. Todo mundo quer progredir, né? Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família reforçam os laços sociais. Dá licença. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis dessa forma que os homens aprendessem a se amarem como irmãos. Continuando a lei de sociedade, naquela pergunta 774, ele faz uma referência a buscar 205. A 205 é: para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços familiares, ao lhe estender para além da existência atual. A resposta: ela estende os laços, mas não os destrói.
O laço de uma mãe com filho, de um pai com filho, ele é transcendente. Eu não sei se vocês têm lembrança ou já tiveram oportunidade de ler. Não é 50 anos depois, é Ave Cristo. Ave Cristo tem um senhor lá, um espírito chamado Varro, já numa posição muito evoluída, né? Mas que se sentia muito incomodado porque o filho, que ele ainda estava encarnado, estava indo num caminho que ele não gostava. E ele estava profundamente consternado com essa situação. Ele falou, putz, meu filho está indo num caminho que eu não quero que ele continue lá, preciso fazer alguma coisa. Foi pro chefão. Não vou lembrar o nome dele agora. Bom, esse espírito protetor, ele cuidava de 2.000 encarnados. E ele chegou lá e falei, ó, meu filho, está acontecendo isso, eu sei tudo que está acontecendo com seu filho. Ó, ele está lá em tal lugar agora, assim, assim, assim. Ele sabia tudo que estava acontecendo lá, com 2.000 assistidos, não era um, tipo, dedicação exclusiva. Ele estava tomando conta de um rebanho, por assim dizer, né? Não, eu preciso dar uma força, eu preciso ir lá, preciso interferir, preciso ajudar de alguma forma. Falou, não vai dar certo. Eu conheço a situação dele, eu sei o que ele está fazendo, o caminho que ele está trilhando. Se você for lá, não vai dar certo. Não, mas eu quero ir, eu tenho méritos para solicitar. Ele falou, tá bom, vou te dar 150 anos para você fazer. Desceu, veio, procurou ajudar, não deu certo. Voltou de novo, tentou ajudar, de novo não deu certo. Para ter uma ideia de que um espírito desse porte se esforçou pelo filho, né? E a gente sabe que a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, eu, netos também, já tenho um pouquinho mais de gente para cuidar. Jesus, na sua condição de irmão maior, tem esse mesmo sentimento para a nossa humanidade toda do globo terrestre. O que a gente tem pelos nossos próximos, Jesus tem por todos nós. Ok? Outra lei agora, bastante importante, a lei de progresso. Pergunta 776. O estado de natureza e a lei natural significam a mesma coisa? Não. Estado de natureza é o estado primitivo das coisas. A civilização é incompatível com esse estado primitivo das coisas. É só olhar para a nossa história, a gente já vê quanto que a gente saiu lá das cavernas e hoje a gente constrói casa, anda de carro e tudo que a gente faz. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ou seja, esse estado primitivo. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível, ou seja, ela se aprimora, ela evolui, né? E traz dentro de si os germes para isso. A capacidade da inteligência, do nosso pensamento e procurar coisas melhores, jeitos diferentes de fazer as coisas para a gente evoluir, tendo conforto, facilidade e um monte de coisas. O homem não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, que é o estado primitivo, como não está destinado a viver eternamente na infância. Ele tem que crescer e evoluir. O estado de natureza é transitório, é uma parte da nossa jornada, que a gente já cumpriu ela há muito tempo atrás. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda está nesse estado primitivo. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que a compreende melhor e pratica melhor essa lei. Continuando na lei do progresso, pergunta 779.
O homem possui em si mesmo a força progressiva ou o progresso não passa do resultado de um ensinamento? A gente aprende a progredir? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. No exercício do nosso livre-arbítrio, a gente faz as escolhas. Algumas certas, algumas erradas. Quanto menos escolhas erradas a gente fizer, mais rápido a gente chega lá na frente. Quanto mais erros a gente tiver, mais vai tardar para a gente alcançar esse objetivo. Tudo bem aqui, até aqui? Acabaram as leis morais. Então, de todas as leis, daqui a pouco a gente volta um pouquinho nelas para fazer o link com o que é um centro espírita. Quem pode me falar o que é um centro espírita? Alguém tem ideia? Não vai falar que é uma garagem, hein? É um lugar onde as pessoas que têm o mesmo foco, que é as pessoas se encontram para evoluir, aprender mais. Muito bem. Só pessoas? Só encarnado? Não, os espíritos estão. Ai, beleza. Mas também foram pessoas. É, desencarnado. Né? Mas Porque só para lembrar. Ele estava falando do animal até agora. Sim, sim. Ele não. Mas o centro espírita é uma obra espiritual. Não é essa construção física aqui, né? Muitas vezes tem uma programação reencarnatória que antes da Carla nascer, antes do Paulo nascer, antes de nascer tudo, ó, precisa lá na frente abrir um centro, tal lugar com essas pessoas. Vamos assinar um contratinho aqui, a hora que vocês forem para lá, procurem cumprir o contrato. Beleza? A tal da famosa programação reencarnatória, que todos nós temos. Né? Ninguém tem uma programação reencarnatória que ele dá uma topada na guia da calçada. Isso não existe. São grandes coisas, né, que a gente tem programação. Se vai fazer rápido ou devagar, está programado para fazer. O centro espírita é uma obra espiritual formada pelo conjunto de corações que ali se congregam em torno de um ideal e de um objetivo comum. Palavras bonitas, né? Mas é bem isso que você falou mesmo. Perfeito. Um centro espírita é uma instituição dedicada ao espírito, prática, divulgação da doutrina espírita, fundada nos princípios estabelecidos por Kardec. Se naqueles 5 livros você procurar alguma coisa que não está lá e está dentro de um centro espírita, tem alguma coisa errada. Certo? Os centros geralmente oferecem atividades, como palestras, que eu estou dando aqui agora, estudos, desenvolvimento mediúnico, assistência espiritual, assistência social, promovendo o exercício da caridade e a educação moral. O objetivo principal é proporcionar oportunidades de aprendizado e reflexão sobre a espiritualidade, nos 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Ciência é o homem em relação à natureza. Filosofia é o homem em relação ao outro homem. E o caráter religioso é o do homem em relação a Deus. Ok? O centro espírita deve colaborar para a nossa evolução com os recursos e oportunidades para alcançar esse objetivo. O que o centro espírita tem que ter? Quem pode me falar? São 4 atividades, assim, bem gerais, que abrangem tudo que um centro espírita tem que ser. Alguém pode me falar quais são essas 4? Mais amplo. Estudo. Então é uma escola. Beleza. Escola.
Vamos primeiro na escola, que é o primeiro que está aqui. Aprender faz parte do nosso processo de evolução. A gente foi para a escola, aprendeu a ler, escrever, matemática, português, geografia, todas aquelas coisas lá. Mesmo que a gente não use depois, a gente precisa daqueles conhecimentos, né? Do livro dos médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas, item 9. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nela se enraizam. Se tem uma coisa errada, não veio de lá, veio de cá. Veio do encarnado. O Centro Espírita deve promover cursos, estudos com orientação séria e balizada nos ensinos de Jesus e na codificação de Kardec. No papel de escola, né, ainda deve desenvolver seus estudantes na prática mediúnica, através do COEM, curso de assistência fraterna, evangelização infantil e outros, para que cada um possa se evangelizar acima de tudo. Ou seja, o aprendizado, né, em várias formas, ok? Um outro. O que vocês fazem aqui? Aqui atrás. O que é isso? O passe. É um tratamento. Outra dimensão do centro é um hospital. Bem amplo assim, né? Todos nós aqui, se estamos encarnados, tem um palestrante espírita, Hudson Adolfato, e ele fala um negócio muito bacana que faz todo sentido. Todos nós estamos em tratamento. Por quê? Cada um tem as suas dores morais ou físicas, suas dificuldades, né? E com essas dificuldades nos empurram, vou falar uma palavra forçada, que força a gente a buscar a solução. Está doendo, vou no médico. Estou com esse problema, vou buscar alguém que possa ajudar, né? E tratamento da nossa alma. Muitas vezes a gente não tem ideia que aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade faz parte do nosso tratamento. Lembra que eu falei da programação reencarnatória? Você assina um contrato lá? E tem uns cara que fala assim, olha, eu tô devendo tanto, não é tanto, que põe aí que eu vou ter um câncer e escreve em letra bem grande, eu não quero ser curado. É? Tem certeza? Tem. Tá bom. Vem aqui, começa a doer, vai, descobre que é um câncer, não sei o que, começa a tratar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Faz aquela prece, vibração e não sei o que. E daí um belo dia ele descobre. A espiritualidade fala, ó, todo mundo está pedindo para aquele senhor lá, que é muito bom, fez todas essas atividades, foi muito caridoso durante a sua vida inteira e agora no finalzinho da sua vida está com esse câncer, está judiando dele. Vamos dar uma força para ele? Olha o que ele escreveu lá, a ótima linha, letra desse tamanho, não pode ser curado. Ele pediu para não ser curado. Então essa questão do tratamento, muitas vezes a gente pede coisa que não é conveniente. Todo mundo acho que está assistindo Chosen. Eu acho que a parte mais importante do Chosen é quando o Tiago pequeno, aquele manco, vai para Jesus e fala assim, mestre, se você quisesse podia me curar. Ele falou, sim, poderia, mas não é conveniente para você. Se você passar por essa dificuldade, ficar carregando essa dor,
essa prova vai te curar e vai te dar um lugar melhor do lado de lá. Então suporta essa dificuldade, aguente. Tem uma outra passagem, agora eu não vou lembrar onde também, que Kardec fala mais ou menos assim. Ó, tomei vacina. Eu sempre faço a brincadeira com as enfermeiras, eu pergunto, é de gotinha? Porque não é sempre injeção, né? Injeção, e essa daqui especial dói pra caramba, mas tudo bem. Kardec faz uma comparação com a vacina. É uma dor, tá doendo até agora, foi ontem, tá duro o braço, pesado, tem uma bolota aqui dentro, mas tudo bem, vamos, né? Mas é uma dor que você tem num dia que você fica o resto da tua vida livre daquela doença. Se a gente pensar a mesma coisa, olha, eu vou ter uma encarnação de 80 anos que vai me doer, como se fosse uma vacina. Eu vou passar um perrengue, vai ser difícil, eu vou sofrer, vou ter dificuldade, não sei o quê, mas eu vou ficar vacinado pro resto da minha imortalidade. Vale a pena ou não vale? Quando a gente está aqui nos 80 anos, a vacina tudo bem, mas ficar com câncer, com doenças, o que quer que seja, é duro. Mas a gente tem que pensar na nossa verdadeira vida, nós somos imortais. Se eu consigo suportar essa dor agora, suporte, que é importante, faz parte do seu tratamento. Que vai que está naquelas letras grandonas e fala, não, eu não quero ser curado. Não, eu quero ser curado só depois de 20 anos, mas antes de 20 anos vocês vão me deixar passando essa dor e sofrimento, o que quer que seja, porque vai ser bom para mim. A lei de Deus é infalível e a gente sempre precisa lembrar disso. Duas coisas. A lição que a gente não aprendeu é uma lição que a gente tem que repetir. É que nem na escola. Tá lá, tirou nota só vermelha, chega no ano, repete. Repete, porque você vai ter que fazer tudo de novo, porque você não aprendeu aquela matéria. Não tem jeito. Senão você não vai conseguir alcançar outros conhecimentos que dependem desse que você não tem para você seguir em frente. Conosco é a mesma coisa. Eu lembro num caso, eu não lembro, eu tenho um problema, eu não lembro o nome de livro, eu sei que eu li porque eu li um monte de coisa. Dois espíritos bastante elevados, na época das cruzadas, eles eram cristãos, eles pegavam os mouros, iam no alto do castelo e jogavam lá de cima da torre. E o cara se esborrachava lá embaixo. Evoluíram, mas sempre lembraram daquela manchinha vermelha no currículo deles. Vieram encarnar no Brasil, os dois entraram na academia da Força Aérea, os dois pilotos de avião e os dois caíram de avião. Eles pediram. Por quê? Eles queriam tirar aquela manchinha no currículo deles. Como que eles iam resgatar aquele mal que eles fizeram lá atrás? Eles reconheciam isso. Eles falaram, olha, eu quero resgatar desse jeito. Beleza, você vai cair. Então, como todos nós estamos em tratamento, o Centro Espírita é um hospital. Ele trata a nossa alma de várias maneiras, né? Não só as tradicionais, né, como um passe, uma fluidificação, fluidoterapia, tratamento de desobsessão e outras coisas, mas trata a nossa alma, dá o conforto para quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente saber que aquela dificuldade é boa para nós, senão não estava acontecendo. Não cai uma folha que Deus não saiba, tudo tem a permissão de Deus. Eu lembro de um caso também num outro livro, uma mocinha estava passando num lugar perigoso, dois rapazes pensaram, olha, vamos pegar ela lá. Os espíritos protetores dela falaram, olha, nós vamos ter que intervir. Aí o colega falou, opa, peraí, X encarnação para trás, ela fez alguma maldade nessa área. Então a gente vai permitir que isso aconteça com ela. Estava previsto no planejamento reencarnatório dela? Não.
Tinha algum motivo no passado? Sim, tinha. Então foi permitido acontecer essa maldade. Mas a gente sabe que nada é por acaso. Ok? Somos seres imperfeitos e devedores. Carregamos imperfeições morais das quais nós nos devemos desvencilhar. Muitas vezes essas imperfeições nos trazem companheiros que se afinizam e interagem no nosso cotidiano, companheiros espirituais. Ó, eu sou muito cabeçudo, vai vir 10 cabeçudos comigo, né? E vão querer deixar eu mais duro ainda, mais impaciente, mais de gênio explosivo, vai pôr mais lenha na fogueira, né? Só que para a gente se modificar, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Para eles, vendo que nós mudamos esse comportamento, eles também, de repente, mudarem como nós para uma coisa melhor. Nós, a desobsessão, né? Primeiro ponto a ser tratado sou eu. O que atrai esses companheiros? Alguma coisa eu tenho que os traz para perto de mim, né? Eu brinco, né, que se eu for no centro lá de São Carlos, na Praça Matriz, e começar a gritar Corinthians, 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 vai vir 10 corintianos e começar a gritar do meu lado. E vai aparecer 5 palmeirenses do outro lado xingando. É a mesma coisa do lado de lá, né? Então o centro espírita deve propiciar esses tratamentos através da fluidoterapia, tratamentos espirituais, atendimento fraterno, a fim de contribuir para o reequilíbrio dos pacientes, que somos nós. Ok? Você tinha falado? Tá. Caridade, vamos falar assim, estaria na lei do trabalho, porque através do exercício da caridade, você se evangeliza. O que você vê? Você vê um morador de rua numa situação difícil, drogadito, vários exemplos. Num tratamento de desobsessão, num diálogo com um espírito sofredor, ele vai te passar a vida dele. Ah, eu fiz isso errado, não sei o que, estou padecendo, não sei o que. Você ajudá-lo é um ato de caridade. Através dessa caridade, você está aprendendo com ele o que você não deve fazer. Porque, como eu falei lá no começo, quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente vai sofrer as consequências. E eles, se estão sofrendo, em algum momento se afastaram das leis de Deus. Aqui uma coisa bacana, nós temos duas famílias. A nossa família de laço sanguíneo e a nossa família de laços espirituais. Que é um cara que não nasceu perto de mim, não nasceu na mesma cidade que eu, nasceu longe, mas o cara é um irmão. Porque ele pensa que nem você, tem os mesmos interesses, objetivos, né? Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, a família espiritual, elas são duradouras. Se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo espiritual. Está aqui hoje não é por acaso, porque a gente já se conhece de um outro tempo, né? De outras encarnações. E a gente se procura, os afins acabam se encontrando, né? Por conta dessas afinidades. Se perpetuam no mundo espiritual através das várias encarnações que a gente tem e vai desenvolvendo e fortalecendo esses relacionamentos. A segunda, as de laço sanguíneo, temos miles exemplos, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Tá no fim. Que é aquela, putz, eu não me dou bem com o meu irmão, então eu tenho uma distância dele, não me dou bem com meu pai, não sei o que, não sei o que lá. Aquele mesmo palestrante espírita, o Hudson, ele fala um outro negócio muito bacana também.
Se você quer ter uma família pequena na próxima encarnação, tenha poucos inimigos nessa. Eles vão vir com você na próxima. Essa leitura que eu acabei de fazer do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. No centro espírita, vamos cultivar nossos laços com a família espiritual, encarnada e desencarnada. Não precisa estar todo mundo encarnado. Uma parte fica lá, uma parte aqui e vai... né? O Haroldo Dutra fala que entre os espíritos encarnados e desencarnados, a nossa distância é só questão de tempo para a gente trocar de lugar com eles e eles conosco. Eles vão vir para cá e a gente vai voltar para lá. A gente promove essas permutas, né, na convivência e experiências para o nosso aprimoramento espiritual e engrandecimento moral. Ou seja, aqui também é um lar. A gente se encontra como uma família e se interage como uma família. O hospital vem aqui para receber tratamento. E o primeiro, que é a escola, vem aqui para estudar. E o último, que é o quarto, é o local de trabalho. Como trabalho? Dá oportunidade para os voluntários virem aplicar paz, virem aqui na frente fazer palestra, virem aqui fazer festa para as crianças e todas essas atividades. Como comentado anteriormente, através do trabalho nos fortalecemos, principalmente o nosso espírito, pois desenvolvemos nosso intelecto, mas com o viés moral, da gente melhorar a nossa moral. No centro espírita, pelo trabalho, praticamos o bem. E quando a gente pratica o bem, a gente constrói um patrimônio espiritual. Oportunidades devem ser oferecidas para exercermos atividades de auxílio, como atendimento fraterno, trabalho mediúnico, obras sociais, etc. Então, o centro tem que promover escola, a educação. Como hospital, tratamento. Como lar, uma interação familiar. E local de trabalho para voluntários para a gente crescer. Estamos com um tempo aí já bastante, um pouquinho avançado. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Quando eu faço palestra, ou assim dizer, eu procuro suportar bastante dentro da obra de Kardec, porque depois dos conceitos das leis morais, eu falei da lei do trabalho, da lei de conservação, lei da sociedade, né? Tudo vem cair aqui dentro, né? É o que suporta a gente fazer o que a gente faz aqui. Tudo bem? Dúvidas? Algum comentário? Tudo bem? Podemos encerrar? Sim. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sob a tutela de nossos espíritos protetores, com os nossos irmãozinhos que, assim como nós, aprendizes, estudantes, vieram aqui obter um conhecimento, uma informação importante, que possamos reter em nosso coração e mente esses ensinamentos para utilizá-los no nosso dia a dia quando a oportunidade surgir. Agradecemos, Senhor, todo o suporte e sustentação que a espiritualidade amiga nos dá no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Dê suporte nas nossas dificuldades, que sejamos inspirados, amparados e sempre lembrando Deus, na sua infinita justiça,
nos concedeu esta oportunidade reencarnatória para o nosso aprimoramento. Que façamos bom proveito desta existência para mais rápido chegarmos à perfeição. Que os conhecimentos, não só de Kardec, mas principalmente de Jesus, norteiem o nosso comportamento, evitando infringirmos as leis de Deus, porque se nos distanciarmos dela, pela lei de ação e reação, sofreremos consequências. Abençoa, Senhor, nossos propósitos, abençoa nossos lares, nossos familiares, próximos ou distantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que sejamos todos abençoados. Que assim seja.